Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? A Isa. Oi para todo mundo que mandou aí, João, Marina, Caio, Lucas, Felipe, Bia, Arthur, Vitor, Gabriel, mostra com a gente aí. Ana, bom dia. É, Vamos lá, vamos nos organizar aí em nossa agenda, tá? Hoje é 29 de setembro, temos aula no dia 30, e aí nossa prova já é na quinta-feira, né? Se não me engano, acho que é a primeira prova de vocês. Então, o que vai acontecer daqui até lá, tá? Primeira coisa, a gente vai, na aula de hoje, introduzir o que a gente vai discutir lá em outubro. Ah, nossa, Gui, mas por que você está fazendo isso antes das provas, né? Porque, na verdade, se vocês bem lembram, as provas iam acontecer a partir de hoje, terça-feira, só que no final das contas elas foram adiadas para quinta-feira. Então, eu tive que puxar pelo menos uma das aulas que eu ia dar lá em outubro, para a gente não ficar muito corrido em outubro, mas eu também consegui abrir mais um espaço para estudo, tá? Então, hoje a gente vai começar a introduzir essa matéria nova, apesar de que ela também conversa com a matéria da prova de vocês. E na quarta-feira, amanhã, vocês vão ter um tempo livre para estudar, tá? Por que eu estou dizendo um tempo livre? Porque a nossa aula de preparação para a prova, ela já aconteceu. Ela foi na quarta-feira passada, que é aquela aula em que eu trago questões para vocês, que são um pouco mais complexas, e que vocês, enfim, fazem, depois a gente tira dúvidas. O que vai acontecer? Amanhã, eu não vou trazer novas questões. Vocês vão abrir o roteiro de estudo de vocês, e aí, a partir desse roteiro, vocês vão escolher as questões que vocês querem fazer, e eu e a Isa vamos nos revezar na conferência para tirar dúvidas de vocês. Então, vocês vão poder entrar aqui na conferência, vocês vão ver todas as instruções certinho amanhã na página da aula, mas vocês vão poder entrar na conferência para ir tirando dúvidas comigo ou com a Isa, tá bom? Então, é realmente mais uma possibilidade aí para vocês estudarem, enfim, tirarem dúvidas, por isso justamente que a gente acabou adiando um pouco a semana de prova, né? Bruno, não se preocupa com isso, tá? Eu não vou fazer esse tipo de coisa. O Bruno está perguntando, né, se eu vou usar um texto para todas as questões. Na verdade, Bruno, quando eu montei aquela prova, a ideia naquela época era ainda que fosse uma prova presencial, tá bom? Quando a gente foi descobrindo como essa prova ia ser no final das contas, e vocês fizeram, os alunos falaram, olha, Gui, tipo, acaba confundindo um pouco, porque o tempo todo você tem que ficar revendo lá, porque é diferente de uma prova física que você coloca uma página do lado da outra e vai resolvendo. Então eu entendi que não era um bom jeito para vocês fazerem uma prova. Então não vai ter esse tipo de coisa, tá bom, Bruno? Que mais então de avisos que eu tenho para dar para vocês? Imagina, algumas pessoas me mandaram mensagem nesse final de semana, eu ainda não tive tempo de responder porque as aulas foram bastante intensas hoje. Mas daqui a pouco eu respondo essas pessoas, mas já vou responder para todo mundo também. Primeiro, algumas pessoas me perguntaram, Gui, você tem os vídeos de resolução dessas questões que você propôs no roteiro? Então, na verdade, esses vídeos eles estão espalhados ao longo dos testes que vocês foram fazendo ao longo do semestre. Então, vocês podem ir caçando, olha, essa aqui é uma de equação exponencial, dá um Ctrl F lá nos testes e vê o que você acha sobre aquele tema, e aí abre e vê se você encontra aquela questão. Por que eu digo isso? Porque teve gente que falou, Gui, você tem todos os vídeos? Eu falei, putz, todos os vídeos, assim, vai por esse caminho, vai acessando esses questionários. Se eventualmente for um ou outro que vocês não estão conseguindo encontrar, vocês mandam uma mensagem e eu consigo enviar para vocês se eu tiver, tá bom? De qualquer jeito, o gabarito, porque justo uma das pessoas perguntou sobre o gabarito. O gabarito tem no livro de vocês, tá bom? Vocês têm lá, se vocês abrirem até a parte dos gabaritos, vocês conseguem encontrar qual seria a resposta daquela questão. Felipe está falando, quanto vale a nota de classe que fizemos esse bimestre? 10 ou 20? Fê, ainda não vou te dar essa resposta porque ainda não sabemos quantas notas de classe teremos ao total, tá? Foi aquilo que eu falei antes da primeira nota de classe. A média das provas de vocês, eu tinha passado para vocês, se não me engano, vale 50%, isso? Ou 60%, agora eu estou meio na dúvida. Mas eu posso retomar isso enquanto vocês estiverem na atividade, e aí no finalzinho da aula eu falo, tá bom? Mas era algo entre 50% e 60% a nota das provas, eu acho que era 60%, a nota das duas provas, né, P1 e P2, então acho que era 30% cada uma delas. Você também acha? Então, ótimo, estamos achando igual. Acho que é isso mesmo, acho que é 30% a P1, 30% a P2, e aí tem 40% que são as notas de classe.
A gente tem 2 com certeza e muito provavelmente a gente vai ter uma terceira em novembro, tá. Então por isso que eu ainda não falei exatamente a porcentagem para vocês de cada nota de classe, mas vocês sabem que o total aí dessas notas de classe valem 40%. Tudo bem, Fê? Eh, Em relação a outra coisa que tinham me perguntado, né, então primeiro essa questão dos vídeos, tem essa questão da pontuação aí que o Fê trouxe. A terceira coisa que algumas pessoas me falaram foi sobre o roteiro de estudos, perguntaram se eu ia disponibilizar o roteiro de estudos. Esse roteiro já está disponibilizado faz tempo, tá, pessoal? Então deem uma olhadinha lá, se não me engano eu disponibilizei isso na sexta-feira da semana retrasada. E aí, se você não encontrou ainda, entra na página da aula de quarta-feira passada, ou seja, quase uma semana atrás, e vê qual é a lição de casa que eu tinha pedido para aquele dia, tá? Logo no começo da página eu deixo, para hoje vocês tinham a lição blá blá blá. Essa lição era justamente vocês estudarem esse roteiro de preparação. Então lá vocês têm o link, aí vocês conseguem, enfim, encontrar para quem ainda não encontrou esse roteiro de estudos, tá bom? Caio perguntou, funciona simplesmente olhar os testes que fizemos? O que você quer dizer com isso, Caio? Se estudar é simplesmente olhar os testes? Então, Caio, estudar não é simplesmente olhar os testes, né? Se você olhar, refizer, estiver sabendo legal como faz para resolver aqueles testes, muito provavelmente você vai estar bem preparado para a prova, né? Tipo, a prova ela reflete todos esses exercícios que a gente vai fazendo ao longo do semestre. Então, se você conseguir estudar bem esses testes, né? E aí, Caio, não adianta só ver a resolução, tá bom? Porque ver a resolução é aquela coisa, quando o guia explica fica muito fácil, né? A ideia é que vocês tentem chegar nessa resposta. Então, primeiro tentar resolver, ver se deu certo, se não deu. Aí você assiste a resolução e pensa, não, mas por que que eu não consegui chegar nisso que o guia chegou? E aí, com isso, vocês vão construindo esse estudo, tá bom? Não é simplesmente, agora vi o vídeo e entendi. Não, entendeu? Para você entender de fato, você tem que entender por que você não conseguiu fazer quando estava tentando fazer sozinho. Acho que essa é uma pergunta importante aí para vocês sempre terem em mente. Tudo bem, Caio? Beleza. E aí, então, pessoal, sobre a aula de hoje, né? Na aula de hoje, pode falar, Fê. Diga aí, depois eu falo. Se quiser abrir o microfone, Fê, pode abrir. Acho que é mais fácil. A parte de matemática financeira é apenas valor presente, valor futuro? Não, Fê. Tudo que está naquele roteiro lá. Vamos dar uma olhadinha lá no roteiro. Lá está tudo descrito. É também a parte de valor presente, valor futuro, mas não é só isso. Caio, essa prova é anual ou bimestral? Ela é desse momento que a gente discutiu. É que a gente discutiu muita coisa já. A gente discutiu juros compostos, função exponencial e PG. Então, é basicamente esses 3 assuntos. Só que lembrando, esses 3 assuntos, eles envolvem os outros assuntos também, né, Caio? É difícil fazer essa separação na matemática. Eu não posso falar para vocês que eu vou dar uma prova de função exponencial que não vai cair função afim, porque eventualmente vai ter um problema que você vai precisar fazer uma relação entre uma função afim e uma função exponencial. Então, por isso, lá no roteiro eu deixo, assim, o principal que cai, mas assim, né, eu vou focar principalmente nesses assuntos que eu falei: juros compostos, progressão geométrica, função exponencial e a parte de trigonometria, né, lei dos senos, lei dos cossenos. Mas, de novo, para saber teorema dos cossenos, você precisa lembrar da parte de trigonometria, a parte de semelhança de triângulo. Então, acaba sendo tudo necessário nesse momento, tá bom? O que eu garanto para você é que você não vai encontrar uma questão só sobre função quadrática. E não, né? Vai ser uma questão que, se tiver alguma coisa de função quadrática, é porque tem alguma outra coisa envolvida que é específica desse bimestre. Beleza, então vamos à aula de hoje. Qual que é a ideia da aula de hoje? Vocês vão fazer uma atividade em grupo em que vocês vão ter uma questão para resolver. E ela é uma questão que vocês vão bater o olho e vai falar, mas isso aqui é simples, isso aqui, vixe, a gente já estudou tantos juros compostos ou PG, né, função exponencial, que 2 segundos eu vou resolver essa questão. Mas, em algum momento, quando vocês estiverem resolvendo essa questão do jeito óbvio que vocês encontrarem, vocês vão perceber que tem um lugar que vocês vão travar. Vão falar, putz, mas aqui eu não sei como faz esse tipo de coisa. E é justamente aí que eu quero que vocês gastem o maior tempo dessa atividade em grupo discutindo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou passar um link para vocês agora aqui,
no chat, já estou mandando. Eu quero que vocês abram esse link. E aí, um por grupo vai responder, tá bom? Não precisa enviar vários, um por grupo é suficiente. Então não começa a preencher ainda, deixa para preencher quando vocês estiverem no grupo só. E aí vocês vão encontrar na segunda parte desse formulário uma pergunta, falando, Gisele recebeu um presente aí de aniversário, blá blá blá, tem toda a explicação da questão, do problema. E aí, o que vai acontecer? Eu quero que vocês tentem encontrar esse valor numérico, mas além disso, eu quero que vocês descrevam para mim depois qual foi o método que vocês usaram. O que é isso, Gui? O que você quer dizer com isso? Eu quero que vocês sejam muito detalhistas e falem, olha, primeiro eu usei tal conceito, aí depois eu fiz essa operação. Depois disso, eu cheguei nesse resultado. E aí o meu grupo decidiu que a gente ia fazer isso, isso e aquilo. Tá? Então eu quero que vocês descrevam passo a passo, é uma receita. Vocês vão me entregar uma receita falando assim, olha, Gui, foi assim que a gente resolveu esse problema. E aí, muito provavelmente, vocês vão ter um tempinho de sobra. E aí eu quero que nesse tempinho de sobra vocês pensem em outros possíveis caminhos para resolver essa questão. Tá? Então, que tipo de informação falta nesse enunciado que vocês conseguiriam resolver numa prova que vai acontecer depois de amanhã, por exemplo, tá? Porque essa questão que eu vou dar, vocês não conseguiriam resolver depois de amanhã. Mas se eu tivesse dado algumas informações adicionais, vocês conseguiriam. Tentem descobrir quais são essas informações que estão faltando, que permitiria que vocês conseguissem resolver essa questão. Bom? Então, foquem bastante aí nessa questão do método, de como vocês fariam para chegar lá. Dúvidas sobre isso? Porque aí agora eu vou dividir vocês, então, nesses grupos, tá bom? E aí, mais ou menos, daqui a uns 30 minutos, é bastante tempo, a gente volta para ter essa discussão todo mundo junto e pensar, né, justamente a ideia hoje é vocês serem muito criativos e pensarem em formas de resolver esse problema com os conceitos que vocês sabem, tá? Isso é uma coisa importante também. Vocês não precisam ir atrás de conceitos que vocês ainda não conhecem. Quero que vocês encontrem conceitos que vocês já sabem para, enfim, resolver esse problema. Então, eu e a Isa vamos circulando, já daqui a uns 30 minutos a gente volta todo mundo para cá. Até já. Beleza, pessoal, estamos de volta todos aqui, então. Vamos começar ouvindo, acho que os primeiros passos que vocês fizeram, né? Aquela parte que eu falei que ia ser um pouco mais tranquila para vocês. Quem consegue contar para mim esse comecinho, por onde começou a desenvolver a resolução dessa questão? Vamos lá, Fê. Bom dia, Gui, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu e meu grupo, a gente fez a gente chegou na fórmula básica dos juros compostos, então, 1.000 vezes 1 mais 0,08 elevado a x é igual a 5.400. Beleza, então 1.000 vezes 1 mais 0,08 elevado a x, é isso? Igual a 5.400, foi isso que você falou, né? Ou também a Ótimo. gente fez que poderia ser uma função exponencial em que f de x é igual a 1.400, que é igual a 1 mais 0,08 elevado a x. Tá, então, peraí, Acho que Fê. Não, tá ótimo isso que você me falou. Vamos separar em duas partes. Primeiro, só para lembrar o que o Fê estava falando para todo mundo, aproveitar aí que a gente está em véspera de prova, né? Ele pensou, olha, tem um montante que é de 5.400, né? Ele e o grupo dele. Tem o capital inicial, que é R$ 1.000. E aí tem a taxa I, que é de 0,08, porque é 8% ao ano, e depois tem o T, que a gente não sabe quanto é. E aí ele falou, olha, eu sei que o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado a T, e aí, portanto, ele chegou que 5.400 teria que ser igual a 1.000 vezes 1 mais 0,08 elevado a T, o X, né? Tanto faz. E aí, Fê, então, você me trouxe essa possibilidade, eu já vou anotar aqui, outra possibilidade que ele está me falando é fazer uma função exponencial, é isso? Sim. E aí, qual foi essa função exponencial que vocês fizeram? F de x é F de igual? x é igual a 5.400.
Quer dizer, f de x seria os 5.400. Tá, ok. Então, Então, 5.400 y é igual a 1,08 elevado a x. 1,08 elevado a Desculpa, x. vezes 1.000. Perfeito, Claro. vezes 1.000. Tá, ótimo. Então, seria 1.000 vezes 1,08 elevado a x. Então, percebam que é basicamente a mesma coisa aqui, né? A única diferença é que agora o Fê está falando, olha, mas eu vou considerar isso uma função. Então, não necessariamente isso tem que ser 5.400. Vou considerar uma função, mas a função eu quero justamente analisar quando f de x for 5.400. Ótimo, Fê. E me diga, vocês conseguiram fazer algo a partir disso aqui? A gente não foi tão para frente, a gente fez isso aí de segunda opção, a gente foi pelos juros compostos mais. Beleza. Então, vamos seguir por aqui. O que vocês fizeram depois? A gente dividiu por 1.000 os dois lados. Ótimo. Então, 5,4 teria que ser igual a 1,08 elevado a t. E aí, tinha um membro do grupo que estava mais avançado que o resto em matemática e falou para a gente fazer por logaritmo. Já tinha previsto isso, né, Isa? A gente já estava falando sobre isso. Que é isso, é um conceito que vocês ainda não conhecem, certo? Vocês conseguiram entender o que é o logaritmo? Mais ou menos. O que a gente entendeu é que a gente era para colocar os numeradores na mesma base. E aí a gente achou uma base em comum que seria 27. Tá. E aí o 5,4 seria igual a 27 sobre 5. E o 1,08 seria igual a 27 sobre 25. 27 sobre 25. Então, aqui é a 27 sobre 5. E o 1,08 seria 27 sobre 25. Aí eu me perdi um pouco e não sei falar o resto, mas a gente chegou que a resposta era 22. Tá. Beleza, então, tudo bem. Primeira coisa que o Fê foi me apresentando, né? Esse caminho aqui. E aí ele chegou nisso que eu pintei de laranja, que eu imagino que todos os grupos tenham chegado até esse ponto. Né? Essa era uma parte que eu falei, olha, vocês já sabem isso lá dos juros compostos, né? Então, poderia fazer por aí, ou eventualmente alguém fez por PG também funciona outra forma de chegar nessa expressão bem parecida. Só que aí depois ele falou, putz, realmente, aí nessa parte de resolver isso aí, a gente acabou travando, porque alguém até foi atrás dessa ideia de logaritmo, mas também não é um assunto que parece ser muito simples para entender de uma hora para outra. Então, vamos ouvir outras possibilidades para tentar desatar esse nó, tá? Esse foi o nó que eu queria que vocês chegassem, e esse era o nó que eu queria que vocês tentassem desvendar, usando coisas que vocês já fizeram ou já sabem fazer. Então, vamos ouvir outras possibilidades. Gabriel tinha levantado a mão. Oi, Gui, tudo bem? Legal, tudo bom, é com você? Tudo bem. Primeiro de tudo, eu cheguei nessa parte que você fez um quadradinho laranja de volta. Daí a gente quis colocar em fração para ver se chegava na mesma base para tentar fazer que a gente já estava fazendo antes. Uhum. Só que aí deu que 27 sobre 5 do 5,4, né? É igual a 27 sobre 25 elevado tudo isso a x. Eu acho que você já até pôs aí. Uhum. E aí, só que aí, pelo jeito, não, obviamente não tá na mesma base, né? Uhum. Aí eu tentei, eu multipliquei por 5 do 27 sobre 5, não adianta nada, porque não tá a mesma base ainda, mas eu só fui tentando, entendeu? Tá. Mas que mais que a gente fez? Aí a gente tentou colocar tudo na base 100, também não deu certo. Ótimo. Que mais que a gente fez? Porque, assim, eu sei que logaritmo serve para essa equação, só que eu não tenho ideia como faz. Mas aí a gente sabia que tinha que usar isso. Aí a gente tinha que descobrir um jeito de fazer isso sem usar aquilo. Mas tudo bem.
Aí a Isa deu uma grande luz pra gente. Que, tipo, desse quadradinho laranja, agora a gente pensou, e se a gente fosse tentando vários valores de t para chegar o mais perto possível do 5,4? Aí a gente foi tentando mesmo. Assim. Aí a gente fez por 1, por 10, por 20, por 21. Aí o 21 já estava muito perto, deu 5,03. É isso aí. E aí, quando chegou no 5,22, na verdade deu 5,43, que é um pouquinho mais, então a gente sabia que era um pouquinho menos que 22, mas aí a gente acabou pondo 22, ia ficar uma eternidade tentando achar o quebradinho do 21. Então a gente colocou 22 mesmo. Até porque, muito provavelmente, Gá, isso, né, em geral, essas coisas, você recebe... Tipo, a gente tem que pensar que a partir de qual ano a pessoa tinha mais do que R$5.400. Então, a partir do 22º ano, de fato, né? Porque no 21º ela ainda tinha menos do que 5.400. Sim. Mas, ótimo. Então, eu anotei duas coisas do que você falou, Gá. Uma que é isso, tentou colocar na mesma base e não estava conseguindo. E depois vocês fizeram esse jeito que eu chamei de na marra, né? Do tipo, ir fazendo igual na calculadora até chegar no valor que vocês queriam. Tá ótimo. Era uma das possibilidades, realmente. Legal. Obrigado. Acho que tinha mais alguém. Theo te levantado a mão, acho? Ou levantou já a mão? Olá. É que eu tinha conseguido fazer com log, mas precisa de calculadora para isso. Tá. Então, Theo, usar a calculadora não era exatamente um problema. Não. A questão é que vocês não sabiam o que é o log, né? Eu não sei exato, mas eu consegui chegar aqui na equação. Seria t igual a log 5,4 dividido por log 1,08. Então você tem que igualar. Eu não sei o termo, porque eu não sei dessa matéria mesmo. Então, eu consegui chegar na calculadora, então, que é 5,4 log 10 dava 0,732 aproximadamente. E 1,08 log 10 era 0,033. Eu dividi os dois e cheguei a um número muito próximo de 22. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou segurar um pouco isso que você está me falando. E a gente vai retomar isso em outras aulas, ainda não hoje, tá bom? Então, o Theo, ele realmente, e o grupo dele foram atrás de uma outra... Não, esse foi só eu mesmo que fiz. Eu resolvi fazer sozinho. Beleza. A gente fez esse método Gabriel. Tá, o na marra, é isso? Tá bom, beleza. Tem algum outro jeito que vocês pensaram? Porque, assim, tiveram outras formas que a gente fez para resolver esse tipo de questão lá no primeiro semestre. Teve uma lição de casa que eu passei para vocês, que vocês tinham que usar outra ferramenta. Pode falar, Gabi, diga. Não, tipo, não é outro método nem nada, é só uma coisa que tipo, o meu grupo ficou pensando, é que teve uma partezinha do enunciado que você citou a inflação. E aí, tipo, a gente ficou pensando, como a gente não sabe a taxa de inflação, a gente não tinha como calcular exatamente o aumento do dinheiro, porque a inflação, tipo, tem um impacto nos investimentos. A gente só ficou pensando que, tipo, sem essa informação ficava meio complicadinho, tipo, faltando alguma coisa. Você tem razão, tipo... mas eu acho que no enunciado estava justo escrito que era para desconsiderar a inflação, não era isso? Vou retomar aqui, mas se eu escrevi de inflação era para desconsiderar, provavelmente. Não, é que o Gui tava falando que ela ia colocar o dinheiro dela para render para que o dinheiro dela não desvalorizasse. A gente achou que tinha que fazer alguma relação com, tipo, o valor com aumento real ou nominal, mas acho que não era isso, pelo jeito. Entendi. Foi bem colocado essa fala de vocês, tá, Gabi e Lucas? Porque, assim, de fato, esse problema que eu estou apresentando para vocês, ele tem essa questão. Tipo, peraí, mas eu deveria considerar quanto custa a inflação, né? Tipo, vocês têm toda a razão, tá? O próximo passo seria considerar esse tipo de coisa. Aqui eu não considerei, de fato, para não ter uma coisa muito mais, que traria uma dificuldade muito maior. O que vocês falaram é que eu realmente coloquei sobre a inflação, mais pelo contexto do que como algo que era importante para vocês resolverem a questão. Tá? Mas eu entendo, na verdade, realmente o enunciado deveria falar do tipo, olha, desconsiderando a inflação, ou então considerando que essa bicicleta vai custar R$5.400 no dia em que essa pessoa tirar o investimento. Né? Aí também funcionaria.
porque aí já tá como se já tivesse embutido aí a inflação nesses R$5.400, vocês não teriam calcular. Mas boa observação. Que mais? Outras coisas que vocês, assim, vamos supor, eu dei esse enunciado para vocês na prova, tá? Na prova de quinta-feira, caiu lá. Aí vocês olham para essa questão e falam, putz, está faltando alguma coisa. O que eu precisava ter dado para que vocês conseguissem resolver essa questão como vocês já resolveram outras questões aí de juros compostos? Então, ótimo. O Lucas já está soltando aí, bases iguais. Ótimo, é uma resposta. Existem outras possibilidades que vocês consigam pensar? Assim, se o Gui tivesse dado outra coisa, talvez eu conseguisse resolver também. 5,4 é 1,08 elevado a algo, legal. Então, aí o Lucas conseguiria igualar essas bases, né? Então, se eu falo que 5,4 é 1,0 elevado a blá, 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 vocês conseguem igualar a base e chegar numa equação exponencial que vocês estão acostumados a resolver. Ótimo, é verdade, Lucas. Tem mais um jeitinho que eu acho que eu já mostrei para vocês alguma vez. Eu até fui procurar, não sei se eu encontrei, mas vocês me ajudam a ver se eu já mostrei ou não, senão eu vou mostrar de volta para a vez, não tem problema. Olhem só, vamos pensar em outras possibilidades. Gabriel, te levanta a mão para falar agora ou é da última vez ainda, H? Acho que é da última vez, né? Era da última. Beleza. Então, beleza. Então, olhem só. Vou mostrar aqui mais algumas possibilidades para resolver. Primeiro, antes de mostrar, teve uma que vocês ainda precisam lembrar. Teve um jeito que eu pedi para vocês resolverem uma questão muito parecida com essa, numa lição de casa lá do primeiro semestre, em que eu falava, olha, os pais de uma pessoa depositaram, sei lá, quantos reais, e aí depois de quantos anos essa criança, né, que já vai ter virado adulto, vai poder tirar esse dinheiro tendo um valor igual a blá, blá, blá. Acho que era 5 vezes o valor, alguma coisa assim. Vocês lembram dessa lição de casa? Que tipo de coisa eu ensinei vocês a usarem que não era exatamente uma calculadora? Era uma outra ferramenta para resolver problemas desse tipo? O Arthur tá lembrando aí. Boa, Arthur. Era o Excel, né? Uma planilha. De fato, foi outra ferramenta que a gente usou para resolver esse problema. E aí, por que o Excel, por exemplo, uma planilha do Google, seria mais interessante até do que uma calculadora nesse sentido? Porque a calculadora, vocês podem fazer esse jeito que eu escrevi aí na marra, né, de fazer igual, igual, igual. Agora, imagina se fossem demorar 97 anos. Aí você ia ficar igual, igual, igual e contando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Claramente no meio aí você já teria se perdido, não saberia mais se estava no 51 ou se já estava no 52, e aí muito provavelmente ia acabar errando alguma coisa, o que não acontece na planilha do Excel. Você não precisa ficar fazendo várias operações e contabilizando na sua cabeça. O Excel, a planilha Google já organiza tudo isso para você. Então, naquele momento, eu mostrei para vocês, olha, eu posso fazer colocar aqui o ano, então coloquei o 0, 1, depois eu arrasto, aí ele vai somando para mim, né? Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. Né? Eu mostrei para vocês essa ferramenta do arrastar. E aí, mas o montante inicial seria 1.000. Seria isso. Desculpa, Lucas, você tem razão. Seria 1.000. Eu só coloquei 2.000 aqui porque na outra sala eu falei depois sobre outras possibilidades. Mas sim. Então, né, no tempo zero, a gente teria um montante 1.000, que seria o capital inicial, basicamente. No segundo ano, eu tenho o 1.000 vezes 1,08. Então, percebam que eu escrevi aqui a fórmula, né? 1,08 elevado a 3, que é o ano. Então, passou um ano, eu vou levar 1. Se for no terceiro ano, eu vou levar... no segundo ano, eu vou levar 2, depois a 3, e assim por diante. A única coisa diferente aqui é que eu coloquei esses cifrões antes do B e do 2, né? Que eles representam? Eu quero que ele congele essa célula. Então, quando eu for arrastar essa fórmula para baixo, ele sempre vai segurar esse B2, tá? Ele não vai ir para baixo também, ele não vai passar sobre o B3, depois o B4. Ou seja, é como se eu estivesse escrevendo aqui, ao invés de B2, eu estivesse escrevendo 1.000. Né? É isso aqui, basicamente. Só que eu escrevi dessa forma porque justamente o que o Lucas perguntou, depois eu posso trocar esse valor inicial e fazer outros testes, né? Mas beleza, vamos ficar nesse teste por enquanto. Eu pego isso aqui, arrasto essa fórmula para as outras células, ele vai atualizar para mim, né? Vamos supor que aqui tivesse tudo em branco. Então, quando eu... Opa, apaguei uma a mais aqui. Então, eu puxo essa célula, ele arrasta aqui e vai
me mostrar todos os valores, então, recalculados, né, que é exatamente o que estava antes, na verdade. E aí eu vou buscar, olha, em que ano eu tenho 5.400? Bom, eu percebo aqui que a partir do 22º ano, eu já tenho 5.400 na minha conta, né? Então, seria esse ano aqui que a gente está buscando, com certeza. Diga, Caio. Oh, mas eu lembro naquela atividade que a gente fez em sala, sabe? Com Excel. Uhum. Então, tinha dado ruim, assim, ó, uma hora voltava para 2.000 o capital, assim, a cada período de tempo voltava para o capital inicial, que era um erro. Então, aí, Caio, eu até cheguei a mostrar disso, eu mostrei isso para vocês em aula. Que erro acontece? Quando você puxa a primeira célula também. Olha só, eu vou puxar aqui as 2 primeiras células. Percebe que ele vai voltando para o 1.000, 1.003, 1.000 e não sei quanto, tá dando claramente alguma coisa errada. É porque essa primeira célula, ela não tem fórmula nenhuma. Ela é só 1.000. Então, quando eu puxo a fórmula 1.000, ele vai entender como se eu tivesse isso aqui, ó. Ele vai de 1.000 para 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Por isso que dava errado. Então, na verdade, a gente só tem que puxar a célula que tem a fórmula, que no caso é só essa segunda aqui. Aí vai funcionar certinho. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai experimentar um pouco mais disso em novembro. A gente vai trabalhar um pouco mais com planilhas. Não, a atividade era a mesma fórmula de juros compostos. Qual que era o novo conteúdo mesmo, que eu não entendi? Não, por enquanto não temos novo conteúdo. Por enquanto é igualzinho, tá bom? Beleza, mas 22 é a resposta. Então, nesse caso seria 22 a resposta, é isso. E aí o que eu estava mostrando para vocês, né, qual é a vantagem do Excel? Bom, porque aqui, se eu puxasse esses números lá para baixo, então ó, ele vai colocando aí os próximos anos e depois eu pego a minha fórmula e puxo ela aqui para baixo também, eu consigo descobrir, por exemplo, olha, quando eu vou chegar a 2 milhões de reais? Aí eu consigo calcular aqui, ó, no ano 99 eu vou ter atingido a marca dos 2 milhões de reais já, com certeza. Então, né, imagina ficar fazendo isso. Se a minha pergunta fosse essa, e ficar fazendo a calculadora até chegar em 2 milhões, vocês iam demorar um tempão e muito provavelmente iam perder a conta lá no meio do caminho, tá bom? E aí a outra vantagem foi o que eu mostrei antes, né, que o Lucas estava falando, que eu posso trocar agora o meu montante por outra coisa. Então, e se eu tivesse 2 mil ao invés de R$1.000 de capital inicial? Beleza, escrevo aqui 2.000, já está tudo atualizado para mim, eu percebo que 5.400, ó, a partir do 13º ano eu já vou ter, tá bom? Então são vantagens aí que a planilha oferece que a calculadora não oferece tão facilmente. Outro caminho, que esse eu queria até saber com vocês, se eu fiquei na dúvida se eu mostrei isso para vocês ou não, é usar a função exponencial. Então o próprio Fê já tinha falado lá no começo da função exponencial. Só que assim, a gente até agora aprendeu a esboçar a função exponencial, mas só com esboço a gente não conseguiria resolver esse problema, porque a gente não consegue saber exatamente qual é o valor que eu vou encontrar em determinado ponto. Mas nesse momento a gente consegue fazer. Então, olha só, eu fiz exatamente a fórmula que o Fê me falou, está em vermelho aí. Então, f de x, que seria o montante, é igual a 1.000, que é o capital inicial, vezes 1,08 elevado a t, ou x. E aí eu joguei isso nesse gráfico que chama nessa plataforma que chama Desmos. Eu já cheguei a mostrar isso para vocês alguma vez, mas não mostrei como usar essa ferramenta. Mas basicamente, quando você entra em desmos.com, você escreve aqui a fórmula que você quiser e ele te mostra um gráfico. Então é bem interessante de fazer alguns testes. No caso de uma função afim, vocês conseguem fazer isso muito fácil no papel, não precisa de algo desse tipo. Mas para a função exponencial é interessante porque vocês conseguem ver todos os pontos dessa função. Então, por mais que vocês saibam esboçar, né, que nem eu já falei, vocês não conseguem olhar os pontos em particular. Como a gente usaria isso? Bom, a gente quer saber o que acontece com x quando o y é 5.400. Então, eu posso caçar aqui o valor de y igual a 5.400. Então, eu vou arrastando aqui o meu mouse, aí eu vou olhando sempre para o valor de y, né, que é o que está à direita. Então, né, o ponto é XY. Eu estou olhando para o Y, opa, já passei dos 5.400 aqui. Então, ó, eu consigo perceber que no 21.9 eu estou em 5.394. E aí nos 22 eu já estou no 5.436.
Ou seja, é justamente nessa transição, né, do ano 21 para o 22, no finalzinho, que a gente chega nos 5.400. E aí, com isso, eu já consigo falar também, olha, a partir do 22º ano, com certeza eu vou ter meus R$5.400. Tem um outro caminho ainda que eu quero mostrar para vocês, antes de eu deixar o Gabriel falar, que é algo... essa é uma história que eu acho que vocês já tinham visto antes, mas aí agora vocês me confirmam. Eu desenhei esse gráfico que é y é igual a 1,08 elevado a x. Porque isso vai ter totalmente a ver com o que o Lucas estava falando. Beleza, eu já volto lá para o Excel. Isso tem totalmente a ver com o que o Lucas estava falando, né? O Lucas falou, olha, Gui, se você tivesse me falado que 1,08 elevado a alguma coisa é igual a 5,4, eu conseguiria, com esse alguma coisa, descobrir a resposta e finalizar a questão usando a ideia de equação exponencial. Uma das formas de eu falar isso para vocês, Lucas, é dando esse gráfico justamente. Obviamente, eu precisaria dar esse gráfico numa escala boa, né? Essa escala está horrorosa, porque a gente quer saber o x do y igual a 5,4. Então, aqui a gente nunca vai encontrar, mas se eu mudar aqui a escala desse gráfico, então vamos colocar aqui, por exemplo, 0 até 6. Aí ele ampliou bastante esse gráfico aqui para a gente. E agora, olha só, a gente não quer saber o valor de x quando y é 5,4. Então, vou caçar aqui meu 5,4, que está aqui, ó, entre 5 e 6, 5,2 e 5,4, está mais ou menos aqui. E aí eu consigo descobrir, se eu tiver um gráfico bem detalhado, né, com todas as linhas mostrando, eu consigo chegar no valor aproximado. Então, olha só, 5,4 é aproximadamente 21,92. Ou seja, eu preciso levar o 1,08 a 21,92 para chegar em 5,4. E aí, com isso, vocês conseguem essa informação que o Lucas estava falando, que estava faltando, né? E aí conseguem terminar a questão. Eu vou mostrar isso para vocês no papel agora. Fala, Gabriel. Vamos ver sua dúvida do Excel e dessa aqui também já. Duas coisas. Ó, do Excel, primeiro, é que eu não lembro como é que faz para fazer as contas. Tipo, como é que faz? Como é que funciona? Eu não lembro como é que funciona. Então, a gente tinha que escrever uma fórmula, né? Então, ó, vamos eu apagar lembro que aqui. tinha uma coisa assim. Eu lembro de uma coisa assim. Então, eu estou escrevendo igual primeiro. Aí você escreve a fórmula. Vou montar a fórmula. Então, seria o primeiro, né? Porque é o capital inicial. Só que esse meu capital inicial, ele é sempre 1.000. E aí, por isso que eu vou colocar esse cifrão, tá? Era isso que eu estava explicando. Eu vou colocar o cifrão porque vai ser sempre essa célula B2. Então quando põe cifrão é sempre isso. Tá. Isso, eu estou fixando que é sempre esse valor que eu vou usar. Tá. Aí depois eu falo, olha, é isso aqui vezes 1,08, 1,08, elevado ao ano. No caso aqui, o ano está representado pela célula A3, né? Essa daqui. Tá. Cliquei nela. E aí dou Enter. O que vai acontecer? Quando eu puxar isso aqui para baixo, Gabriel, ele vai começar... sozinho. Isso, ele vai trocar o A3 por A4, depois por A5, depois por A6. Entendi. É só isso. É bem facinho, né? Então, já fez tudo fazer. Né? E diga, sobre essa parte aqui. Agora, do outro, eu não entendi. Quando você falou do Lucas, que ele falou, eu não entendi. Você quer saber a quanto que 1,8 tem que estar elevado para ser igual a 5,4? Isso, exatamente. E qual que é a diferença disso pro que a gente tinha feito? Então, na verdade, não é muito diferente, tá? Calma, A única diferença é que está no gráfico, é isso? Isso, você vai olhar no gráfico onde está esse 1,0, esse 5,4, na verdade, né? Porque eu quero que o y seja 5,4. Então, eu vou caçar aqui o 5,4 e aí eu vou obter o valor do x correspondente. Tá. Mas isso seria a mesma coisa que eu ter ficado chutando com os calculinhos. Só que nesse aí tá no gráfico e eu só pego e busco aqui. Seria como se tipo, eu tivesse um monte de número na minha frente, eu tento achar qual que é o número certo, só que esse é uma linha e deixa muito mais bonitinho. Isso, exatamente. Entendi. Isso. Então, obrigado. E aí, imagina, eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui para as minhas anotações, porque olha só, aqui basicamente eu volto para o tipo de enunciado que vocês já viram alguma vez na vida, tá? Isso não é novidade para vocês. Então, que foi justamente o que o Lucas falou, olha, Gui, se você tivesse dado essa questão na prova de depois de amanhã e tivesse informado para a gente, por exemplo, que 10 elevado a 0,7324 é igual a 5,4 e que 10 elevado a 0,3
sopa 0, 3, 3, 4 é 1,08, vocês conseguiriam resolver colocando essa expressão que vocês chegaram anteriormente, tudo na mesma base. Né? Então ficaria, ao invés de 5,4, vocês escreveriam 10 elevado a 0,7324. Isso tem que ser igual a 10 elevado a 0,0334 elevado a t. E aí aqui virou uma equação exponencial que vocês sabem fazer. Multiplica os expoentes e depois passa dividindo. Então, t seria igual a 0,7324, tudo isso dividido por 0,0334, que é algo parecido com o que o Theo estava falando quando ele tentou resolver lá por esse conceito novo que ele não conhecia. E aí, isso aqui vocês vão chegar exatamente no 21,91, blá, blá, blá. Outra possibilidade, e aí isso tem a ver com o que o Gabriel perguntou, é se eu tivesse dado essa informação para vocês. Porque aí seria uma informação bem mais direta, assim, que eu dei algumas vezes. Em alguns momentos, eu passei exatamente essa informação para vocês. E aí vocês falavam, olha, beleza, eu cheguei que 5,4 é igual a 1,08x. Mas eu sei que, que 1,08 elevado a tudo isso dá o 5,4. E aí, portanto, então o x teria que ser justamente esse 21,91 e etc. Tá? Então são algumas possibilidades aí que eu poderia ter dado numa prova e aí vocês conseguiriam resolver. Tá? E aí, Caio, assim, se não fosse numa prova, né, a gente está considerando fora da prova, vocês poderiam usar calculadora, Excel, todas essas formas funcionam. Eu estava mostrando que o Excel às vezes faz mais sentido, ou então usar o próprio gráfico, tá? Porque você pode ir atrás de desenhar esse gráfico desse jeito que eu mostrei para vocês. Ao invés de usar a planilha do Excel, você pode simplesmente jogar a função lá no Desmos e aí obter o valor que vocês estão procurando. Qual que é a questão que eu quero que vocês saiam da aula de hoje refletindo? Justamente o que o Gabriel falou quando ele começou a falar da tentativa dele de resolver a questão. O Gabriel falou, cara, a gente ficou tentando um tempão colocar na mesma base. E a questão é, que lindo seria se existisse uma operação que permite que a gente coloque duas coisas diferentes na mesma base. Né? Porque, por enquanto, hoje, vocês sabem resolver 2 elevado a 2x é igual a 16 elevado ao quadrado. Mas vocês não sabem resolver 2 elevado a 2x é igual a 3 elevado ao quadrado, por exemplo. Porque aqui vocês nunca vão conseguir colocar na mesma base. Que lindo seria se existisse uma forma de colocar tudo na mesma base. Ou seja, colocar, por exemplo, tudo na mesma base 10. Porque aí, se eu sei que 10 elevado a alguma coisa é igual a 2, e que 10 elevado a outra coisa é igual a 3, a gente consegue colocar tudo na mesma base e aí fazer a equação exponencial que vocês estão super acostumados a fazer já. E aí essa questão, Lucas, não existe? Existe. E justamente o nome dessa operação se chama logaritmo, que é o que algumas pessoas já foram caçando aí, e que a gente vai se aprofundar e entender muito bem essa história de logaritmo ao longo do mês de outubro, para poder resolver problemas desse tipo, que são problemas muito importantes, né? Do tipo, cara, é muito justo quando você está fazendo um planejamento financeiro, você querer saber, olha, eu quero me aposentar daqui a 40 anos. Quanto dinheiro eu preciso ter? Né? Desculpa, vamos supor assim, que eu estou recebendo um salário que eu considero que eu vou continuar recebendo esse salário por um longo tempo. Eu quero saber, olha, a partir de que ano eu vou poder me aposentar? Justamente para você fazer coisas desse tipo, que é super relevante, você precisa entender esse tipo de operação, que é essa operação logarítmica, a operação do logaritmo. Então, a partir da semana, depois da semana de provas, a gente vai se aprofundar nesse assunto que é bem interessante, é um novo tipo de operação que vocês ainda não conhecem, tá bom? Dúvidas sobre isso que eu falei para vocês? Não? Então, pessoal, se não tivermos dúvidas, a gente amanhã, então, tem aquela aula livre de estudo, né, que vocês vão poder entrar na conferência se quiserem para conversar comigo ou com a Isa, para tirar algumas dúvidas, e também vão aproveitar esse tempo para usar aquele roteiro de estudos. E aí, então, já desejo para vocês, para quem eu não for encontrar amanhã, uma ótima prova na quinta-feira, e a gente volta a se falar lá na sexta-feira, depois da semana de provas, tá bom? Obrigado, pessoal. Bons estudos aí, boa prova. João, amanhã pode trazer exercícios com dúvidas, com certeza.
Tá bom? Eu e a Isa, a gente vai se revezar na conferência, então vocês podem trazer as dúvidas que a gente tira aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.